Bem, então é um pouco difícil falar agora, né? Porque, nossa, eu estou tão emocionado. E, enfim, mas também estou tão feliz porque a pessoa que eu vou apresentar aqui para vocês, o Dr. David Elliott, é uma pessoa que eu considero um dos maiores profissionais ou mais profundos profissionais do campo integral e realmente é muito bom tê-lo aqui. Também falando como um psicólogo clínico e colega dele, ele falará a respeito da teoria do apego, um apego seguro como base das relações seguras. O Dr. David Elliott é um psicólogo clínico que recebeu o PhD em psicologia da Universidade de Harvard em 1989. Ele é um antigo presidente da Associação de Psicologia de Rhode Island, nos Estados Unidos, e presidente do Conselho Consultivo da Escola Internacional para Psicoterapia, Aconselhamento, Liderança em Grupo em São Petersburgo, na Rússia. Ele ensina e consulta e faz consultas internacionais sobre apego, metacognição, desenvolvimento da personalidade e distúrbios além da psicoterapia. Então, bem-vindo, Dr. David Elliott. Olá, David. Oi, Benci. Só gostaria de perguntar, eu paro de falar em 17 para a apresentação, ou... Não, você tem 35 minutos. Ok. Ok. Muito obrigado, Benci. Gratidão a você e a todos os organizadores. Deixa eu abrir aqui para conseguir enxergar todo mundo. A todos os organizadores, todos os apresentadores, muita gratidão. Gostei de todas as apresentações que eu assisti. Gratidão a todos os participantes também por terem tomado tempo e energia de suas vidas para fazer parte dessa comunidade. E no contexto de mortes de pessoas notáveis, eu também gostaria de expressar a minha gratidão para um dos meus mentores e colega, que foi o Dan Brown. Muitos de vocês devem ter conhecido o Dan. Ele apresentou em 2 IECs sobre o desenvolvimento da metacognição e estágios mais altos da metacognição. E o Dan, originalmente, ah, entendia a abordagem psicoterápica e a sua perspectiva sobre o apego, sobre a qual eu vou falar hoje. E eu trabalhei com ele muito proximamente e com vários colegas que estão juntos, né, em um grupo que nós desenvolvemos os conceitos iniciais desse modelo, até o momento em que temos agora. E trabalhamos aproximadamente 8 anos e criamos esse livro juntos aqui. E isso inclui muitos dos materiais que eu vou apresentar hoje e, claro, muitos outros. O Dan morreu no dia 4 de abril e ele tinha doença de Parkinson nos últimos anos, estava muito ruim, e no final foi descoberto que ele estava com câncer avançado também. Então, eu dedico a minha palestra aqui a todos vocês e a Dan para poder expressar gratidão para as contribuições dele neste trabalho. Então, a premissa que eu quero compartilhar com vocês hoje é que a segurança, um apego seguro, é uma fundação para a paz. Eu não quero dizer que é a única fundação, a única base para a paz, porque como todos nós aprendemos e ouvimos, obviamente sabemos, a paz é muito complexa, como a guerra. Mas eu acredito que, com base nas minhas experiências como psicólogo clínico, que trabalha com adultos e também alguns casais, que promover um apego seguro nos indivíduos e também num contexto relacional pode contribuir para a paz, para o sentimento de paz e para a paz tanto do indivíduo como nas díades, nos grupos, porque todos nós somos holons que se expandem cada vez mais em direção ao mundo. Então, se a gente começar bem pequenininho e a gente promover esse apego seguro em um indivíduo, então o holon, que é esse indivíduo, vai prosperar muito melhor, e os ólons com os quais aquele indivíduo interage também, mais provavelmente, vão também se desenvolver, e por aí vai, e isso se dissemina para o mundo. Então, eu gostaria de falar um pouco mais a respeito do que eu acho e por que que eu acho que é relevante, porque o apego é uma área muito grande, né? Eu estou selecionando elementos bem específicos da teoria do apego e eu espero que vocês vejam por que que eu acredito que
essa perspectiva seja particularmente valiosa no contexto né, em que nos encontramos agora. Então, em primeiro lugar, para vocês que talvez estejam mais familiarizados com a terminologia budista do que a psicologia ocidental, eu só gostaria de fazer um esclarecimento aqui a respeito dos termos, né? Apego, attachment. Então, no budismo, o apego, considera-se que o apego contribui para o sofrimento, né? Uma das raízes do sofrimento no budismo. Ao passo que na psicologia é o apego inseguro que contribui para o sofrimento. Já o apego seguro é considerado uma base para o bem-estar na psicologia. Então, gostaria de falar para vocês uma experiência que fala de uma das razões principais pelas quais eu estou participando desse trabalho. Quase todos os anos, antes de 2012, eu ensinei esse material a psicoterapeutas e psicoterapeutas que estavam sendo treinados na Rússia, em grande parte em São Petersburgo. E alguns anos atrás, em um workshop avançado, que era uma continuação de um workshop introdutório de um ano antes, eu estava pedindo que os alunos do grupo estava perguntando sobre as experiências deles, né, para ver qual seria esse trabalho orientado ao apego na prática psicoterápica. E uma mulher que trabalha com mães adotivas, ajudando-as a criar os filhos e em suas próprias experiências individuais, né, como mães adotivas, ela disse que depois de aplicar esse trabalho com várias delas, duas das pacientes dela individualmente relataram para ela que disseram: nossa, eu estou amando mais os meus filhos. E eu acho que isso captura a essência do valor desse trabalho. Se isso pode ajudar as pessoas a amarem mais os próprios filhos, eu acho que isso vai promover um apego seguro e isso vai promover uma paz interior e uma paz exterior também. E isso pode se irradiar por todo mundo. Quando as crianças são amadas por pais capazes e amorosos, muito provavelmente elas vão ter mais segurança. Eu acho que isso é particularmente relevante para a Rússia, porque em 2010 houve um estudo publicado que analisou os status de segurança de 130 crianças entre 11 e 16 meses de idade que estavam em São Petersburgo. E segundo os métodos utilizados por essa pesquisa, eles descobriram que somente 6,2% dos bebês estudados poderiam ser considerados que eles têm um apego seguro. Ou seja, isso significa que quase 94% daqueles bebês tinham algum tipo de insegurança. Então, essas crianças vão crescer e vão virar adultos. E se continuarem a ter um padrão de apego inseguro interior, quando essas pessoas virarem pais, elas vão criar filhos com uma grande probabilidade de que também sejam inseguras, né? Porque a segurança ou a insegurança parece ser transmitida através das gerações. Então, se nós interviermos com uma criança, isso vai ajudar a criança e a família futura da criança. Se a gente intervir com um pai, isso provavelmente vai ajudar também esse pai, quando ele for pai, e também o status de segurança da criança e por aí vai. Então, eu acho que isso é particularmente importante, né? Claramente é muito importante para a Rússia, mas muitos países têm esse problema também. Nos Estados Unidos, consideramos que 60% dos adultos têm apego seguro e 40% têm um apego inseguro. 40% de apego inseguro é muito melhor, digamos assim, do que 94%, né, de insegurança, mas ainda é problemático. Se a gente pensar 40% de 330 milhões de pessoas, né, tem algum tipo de apego inseguro, eu acredito que isso oferece alguma explicação para alguns dos problemas que nós temos nos Estados Unidos e em todo o mundo, com base na insegurança que está presente em todos os países. Então, se nós olharmos um pouco da base do que é a segurança no apego, a gente pode ter uma ideia um pouco melhor de como isso pode contribuir para os problemas e como também nós podemos ajudar as pessoas a sair da insegurança para a segurança, que é um aspecto central do meu trabalho psicoterápico e também do ensino que eu faço desse material.
o mundo, inevitavelmente, apresenta ameaças e perigos, e as crianças e bebês são muito vulneráveis a danos, a não ter suas necessidades atendidas, porque inicialmente os sistemas nervosos deles são capazes de criar alguma proteção e autorregulação. Eles não são capazes disso, né? Eles se baseiam quase que em tudo para os pais, para terem as suas necessidades atendidas. E, felizmente, há pais bons o suficiente, em referência a Donald Winnicott, os pais não têm de ser perfeitos, mas se eles forem bons o suficiente, atendem às necessidades das crianças, aí as crianças vão se desenvolver segundo o seu próprio potencial, vão se tornar seguras e vão contribuir para o bem-estar, porque vão ter um bem-estar e vão contribuir também com o bem-estar dos demais. São as primeiras experiências com os pais que criam essa experiência, esse padrão de apego que nós temos. Então, a relação diádica entre a criança e os cuidadores, geralmente até 2 anos de idade, a criança já estabeleceu um padrão estável, uma segurança ou insegurança interna até 2 anos de idade. Então, geralmente, esse período é entre 12 e 20 meses, que é quando o status de apego se forma. Então, a gente vê que é muito cedo. Então, agora, olhemos aqui alguns dos elementos do que seria essa segurança no apego. Mary Ainsworth, who we can consider the mother of the attachment field. Mary Ainsworth, que é considerada a mãe da teoria do apego, junto com John Bowlby, ela acabou falando dessa experiência da segurança no apego. É o estado de estar não perturbado a respeito da disponibilidade da figura do apego. Eu adoro essa palavra untroubled, que é estar não perturbado por isso. Eles apresentaram a noção também de uma base de segurança, que é uma confiança interna na disponibilidade total, física e emocional, da figura de apego, quando você vê né, que essa figura nem sempre é necessária à medida que a criança passa pela individuação e explora mais o mundo, mas quando necessário, o cuidador vai estar razoavelmente disponível. Isso se conecta à noção do Erik Erikson, de que o primeiro desafio primário é o estabelecimento de uma confiança básica em contraste a uma desconfiança básica. E com base no Erikson, esse basic trust, essa confiança básica, é a confiança de que quando surgirem dificuldades, a resolução é possível e provável. E isso está conectado muito à segurança, ao apego seguro. Essas experiências são generalizadas para o mundo. Então, por exemplo, se tiver uma confiança básica, se houver um apego seguro em relação aos cuidadores durante os primeiros anos de vida, então isso tende a ser generalizado para o mundo. E haverá confiança de que quando aquela criança vire um adulto, ou adolescente, depois adulto, vai estabelecer dificuldades, vai passar por momentos difíceis, ela vai ter essa confiança de que há uma resolução possível. Então, quais seriam alguns dos benefícios desse apego seguro? Bem, estudos mostraram que o cérebro se desenvolve de uma maneira mais rápida nas crianças quando você tem esse apego seguro. Então, se o cérebro se desenvolve de uma maneira mais rápida, nós podemos presumir que todos os processos de desenvolvimento, né, todos os cilindros estão aí funcionando, né? Que os potenciais para a pessoa e para a criança têm uma probabilidade maior de ter um apoio também para circunstâncias internas e externas. E várias linhas de desenvolvimento apoiam isso, né? O autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento inclui autoidentidade, autoagência, autoestima e também a organização interna, a estrutura da mente, a estabilidade do estado interno. Tudo isso tem um apoio, é suportado pelo apego e pela segurança. E é interessante que a gente sabe disso, mas nessa área o self vem das relações. O Alan Swooth, que é um pesquisador bem conhecido da teoria do apego, ele tinha uma citação maravilhosa. Antes de ter um self, tem relacionamento. E é desse relacionamento que o self surge. Outro processo também que diz respeito a esse apego seguro é a tomada de perspectiva. É
essa capacidade metacognitiva, né, de desenvolvimento metacognitivo, a capacidade de mentalizar, de conceber o estado interno de uma pessoa e também do comportamento de outra pessoa como relacionado a processos internos. Isso não vem do nada. Né? Então, a gente tem que pensar, você tem que tomar uma perspectiva, um ponto de vista. E a gente sabe que em estados avançados de consciência, eles se correspondem ou têm como componente capacidades avançadas de tomada de perspectiva. Então, quando você tem a segurança no apego, essa tomada de perspectiva, ela tende a ser facilitada. Não tem garantia para isso, mas, novamente, esse é um apoio de base para outros processos de desenvolvimento. Obviamente, desenvolvimento relacional também é dado através de um apego seguro, a capacidade de colaborar com os demais, de trabalhar juntos em direção ao objetivo em comum, de cooperar com os demais, de compartilhar experiências e também ter empatia, né? A capacidade empática vem dessas interações anteriores, né? Pequenas essas interações antigas com o cuidador quando você é uma criança. E uma outra linha de desenvolvimento também seria essa experiência das emoções, desenvolvimento das emoções, regulação das emoções, que também tudo isso se torna mais estável e mais eficaz com base na circunstância, com base nas experiências da criança, dessas circunstâncias com os cuidadores que também levam a um apego seguro. Eu gostaria de falar algo a respeito do que o Gabor Mate falou ontem também, na palestra dele. O apego seguro também promove resiliência contra experiências difíceis, incluindo, novamente, o trauma. Ontem, o Gabor falou que o trauma é o que está acontecendo dentro da gente. E também a doutora Hardy observou que pessoas diferentes reagem de uma maneira diferente a os mesmos eventos potencialmente traumáticos. Eu gostaria de sugerir uma explicação para isso. Esse status de apego seria um mediador para o trauma. Então, nós temos aqui uma associação com uma organização interna, com o self, né? Esse apego seguro, a estrutura da mente, e também a regulação das emoções. Então, se nós pensarmos a respeito de uma árvore que tem um casco, um tronco mais forte, ela vai conseguir suportar um vento mais forte do que uma árvore que tem ou digamos, a árvore que tem mais raízes mais profundas, ela consegue segurar mais instabilidade em face a circunstâncias desafiadoras, em vez de uma árvore que não tem isso. A insegurança está associada a um senso de self mais fraco, uma estrutura de mente mais fraca, então tem mais vulnerabilidade quando há desafios, né? E eventos potencialmente traumáticos podem acontecer também. Então tem menos resiliência, tem menos probabilidade de ser capaz de suportar eventos traumáticos e, portanto, ter experiências internas que tantos falaram, né, que acabam deixando resíduos de serem traumatizados pelo trauma devido a determinados eventos. Já no tratamento do trauma, nós vemos que pessoas que têm insegurança no apego têm uma maior probabilidade de responder mal a eventos potencialmente traumáticos. Elas vão tender a ser mais desorganizados e podem até ser retraumatizadas. Então, se alguém vier para um tratamento para um trauma, se essa pessoa tiver um apego inseguro, a gente vê que é muito mais benéfico e muito mais eficaz e eficiente terapeuticamente tratar a insegurança antes. Talvez nem falar sobre o trauma durante um tempo, né? Trata a insegurança antes, constrói uma estrutura, constrói a regulação das emoções, e é aí, por si só, isso já vai ajudar a induzir a cura do trauma, né? E depois você pode falar mais disso, tem várias experiências comprovando isso. Eu acho que devido ao tempo eu vou pular aqui. Essencialmente,
Os padrões de apego inseguro, os mais comumente descritos são o apego evitativo, porque como a pessoa passa por uma rejeição ou dor, a criança buscou a conexão com os cuidadores, mas a criança aprende que isso não é seguro, que não vai ser bom abordar e buscar um contato com esse cuidador. Então, o apego acaba sendo desligado e ela se trava. E isso também, a abertura para sentimento também é desligada. E porque pode ser muito, dói muito sentir nesse contexto. Então, esses sentimentos também são assim. O Gabo falou ontem como dói pensar quando alguém foi traumatizado. Eu diria que isso também se aplica a, particularmente, o contexto do sentimento para as pessoas que têm um apego inseguro, especialmente desse tipo evitativo. Eles acabam se desligando, eles acabam se confiando muito mais neles mesmos. Eu vou fazer isso eu mesmo, não preciso de mais ninguém. E já o tipo ansioso e preocupado é quando a orientação para o apego é hiperativado devido à experiência do cuidador não está tão disponível de uma maneira confiável, digamos assim. Então, a criança aprende que o cuidador, a criança entende que tem que chamar a atenção do cuidador, que de repente está muito ansioso ou preocupado, como pai, né, ou não está disponível, está distraído. Então, a criança, basicamente, se desenvolve um padrão codependente, em que, para obter as suas necessidades atendidas, a pessoa se torna mais focada no outro do que nela mesma. Em certos aspectos do autodesenvolvimento, ficam prejudicados por causa disso. Então, esse é um mecanismo de defesa, né? Os dois são mecanismos de defesa. E a gente tem que honrar isso, que de repente essa seria a solução melhor para a criança, para se proteger. E isso acaba virando um padrão interno, isso acaba se tornando relativamente estável, e isso acaba sendo levado para o mundo também em todas as relações que essa pessoa vai ter. When these are carried out into the world, Quando isso vai para o mundo, e quando as linhas de desenvolvimento foram afetadas, aí a criança leva isso e essa pessoa vai se tornando mais vulnerável, como eu disse, a experiências traumáticas, mas, no geral, é mais provável que essa criança tenha o desenvolvimento de doenças mentais, né? Resiliência interna contra desafios também acaba sendo menor. Então, nós vemos pessoas que têm problemas mentais têm uma incidência muito mais alta de apego inseguro do que pessoas que não têm problemas mentais. Uma coisa que eu acho que é particularmente relevante para a saúde aqui, para a paz, é que a insegurança no apego está associada a várias maneiras de pensar e padrões de pensamento que eu acho que são particularmente relevantes para questões de guerra e conflito. Então, esse closure cognitivo, uma baixa tolerância para ambiguidade, esse pensamento mais dogmático, tudo isso também pode reduzir a probabilidade de mudar o ponto de vista da pessoa com base em receber novas informações que sejam contraditórias. Então, essa tendência de mudar de ponto de vista com base em novas informações, isso é muito menor nas pessoas, eu estou generalizando, mas é muito menor nas pessoas que têm padrões de apego inseguro. E também pessoas com apego inseguro têm mais probabilidade de adotar estereótipos, de projetar as suas visões, geralmente negativas, em outras pessoas que elas encontram. É claro que isso é problemático. how to promote attachment security. Agora, vamos ver como é que a gente pode promover a segurança, né, no apego, o apego seguro. Obviamente que a melhor maneira de promover esse apego seguro é ir para a fonte e ter a criação das crianças, né, nas condições e circunstâncias que podem criar um apego seguro. Essa lista aqui
é o que o Dan Brown e nossos colegas criamos como, digamos, uma integração do que a área produziu, o campo produziu em muitas décadas, que sugerem quais condições tendem a suportar esse apego seguro. Então, cada um desses aqui é um par, como vocês podem ver, né? Então, essa sentir segurança e proteção. O primeiro do par é o que a criança, começando já do nascimento, tem, na verdade, até pré-natal, eu digo, né? O que a criança provavelmente pode sentir no contexto das suas ações com os cuidadores. Então, idealmente, a criança sente com mais frequência do que não uma sensação de segurança com o seu cuidador. E como é que isso acontece? Bem, o cuidador com mais frequência do que não dá mais proteção para essa criança. A criança idealmente se sente vista e conhecida e, né, com mais frequência. E por quê? Porque o cuidador está atento e com mais frequência do que não. De repente, 70% das vezes, se a gente pensar numa estimativa aproximada aqui, tem uma atenção para as experiências da criança a cada momento e a conduta da criança também. A criança também consegue sentir conforto, ela se sente confortável quando está chateada. Isso vem também do pai, com mais frequência do que não, dando um conforto para essa criança, reasseguramento. E também a sensação da criança se sentir valorizada, que ela é importante, que ela é valiosa, não pelo que ele ou ela faça, mas o que é mais importante é porque ele ou ela é, pelo que a criança é, né? É o próprio ser da criança que já é uma fonte de luz para o pai. E aí o pai pode expressar isso, e de alguma maneira o pai faz com que a criança saiba que a própria presença da criança é maravilhosa e faz com que o pai fique feliz. Novamente, não é toda vez, não tem como o pai estar todo aí feliz o tempo todo, o dia inteiro com a criança. Isso não é legal. E também é valioso que não seja assim também o tempo todo, mas isso é um outro tema. Mas com mais frequência do que não, né? E também a criança sente apoio para explorar, e não só estar em conexão com o cuidador, mas também poder se distanciar do cuidador, idealmente no contexto de uma base segura de experiência para poder se afastar do cuidador, explorar o mundo, e essa exploração vai dar autodesenvolvimento, vai dar uma individuação também em relação ao cuidador, e a criança idealmente pode experimentar um apoio equilibrado em relação a isso. Não é que o pai vai empurrar a criança para longe, mas é que o pai também não evita que a criança saia e vá explorar. E, novamente, isso é ideal para a criação de filhos. E a pergunta se torna: como a gente ajuda os pais para que sejam assim com seus filhos, né? Se já são adultos e se eles mesmos já têm um apego inseguro. Então, a gente volta aqui para um modelo de tratamento que o Dan Brown e eu e outros desenvolvemos, que são os 3 pilares de um tratamento baseado no apego. E cada pilar, cada um desses pilares reflete uma melhora na terapia das 3 principais dinâmicas de relacionamento que não foram boas o suficiente na visão do Winnicott em relação aos cuidadores. Então, em primeiro lugar, é criar novas, positivas representações que, na verdade, vão substituir a representação interna dessa experiência insegura, dessa experiência problemática com os cuidadores. Se nós reescrevermos essas representações internas na psique, aí isso pode levar a mais segurança ao responder e a estar com outras pessoas no mundo. O segundo pilar seria maneiras específicas de promover a metacognição, né? Mentalizar a tomada de perspectiva. E o terceiro pilar seriam maneiras específicas de promover habilidades e comportamentos colaborativas. Tudo isso aí está interrelacionado no processo terapêutico. About the first pillar. Falemos aqui um pouquinho sobre o primeiro pilar, que é criar essas novas representações internas. Esse é um processo imagético, em que o terapeuta e o paciente co-criam imagens de apego. Eles apoiam o paciente ou o cliente, em primeiro lugar, a se tornar bem enraizado, né, estar bem presente na experiência. Ontem o Gabor mencionou a quantidade de abordagens terapêuticas que enfatizam o corpo
para a cura. E eu diria que essa abordagem é uma dessas, porque o apego, o status de apego, seguro ou inseguro, ele se forma durante um período da infância em, em que o corpo é o modo de experimentar o mundo principal, é o modo principal de processar o mundo. O nosso modo de pensar, geralmente, ele, na verdade, não começa a se desenvolver até os 3 anos de idade, aproximadamente, e ainda não está funcionando totalmente até os 4 anos de idade. É por isso que a maior parte dos adultos não consegue se lembrar das experiências antes de 3 anos de idade, aproximadamente, certamente antes de 2 anos de idade. Então, para transformar as representações internas de experiências problemáticas de apego, nós precisamos ajudar a pessoa, o adulto, a se reconectar com aquela experiência baseada no corpo. Então, a primeira parte é se centrar nisso, no corpo. E aí, o terapeuta vai ajudar o cliente a se imaginar como uma criancinha bem pequena. Não só imaginar em termos de imaginar na cabeça, né, ou como uma terceira pessoa, mas idealmente como uma experiência de primeira pessoa. Você tem que se sentir cada vez mais jovem, cada vez mais novo, como uma criancinha, voltando lá para trás e sentindo em você mesmo ser uma criança. Dessa experiência infantil, com base no corpo, aí o terapeuta sugere algo como: agora imagine que você está com os pais, mas não com os pais que você tem. Imagine que você está com outros 2 pais diferentes, papai e mamãe diferentes, que são ideais para você e atendem às suas necessidades, à sua natureza como a criança que você é. E aí, novamente, a gente vai co-criando isso junto com o paciente, né? O paciente não está impondo isso no paciente, mas o terapeuta age como um guia, como um apoio. Ele está montando a paisagem nessa empreitada colaborativa deste processo. Então, assim, o paciente, como uma criança, na imagem, nessa encenação, experimenta ser cuidado naquelas 5 condições que dão apoio a um apego seguro. E também isso ajuda no contexto maior do terapeuta, né? Que ele também pode incorporar esses 5 pilares durante a terapia. Então, é um processo intrapessoal com as imagens, ele é interpessoal também no aspecto intrapessoal da criança e das imagens, ela interagindo com as figuras dos pais, e também é meta-interpessoal, porque o paciente, como criança, está participando desse processo de imagens com as figuras dos pais, e também isso está sendo visto no contexto maior do relacionamento e o apego que está sendo promovido com o terapeuta. Now, these are some of the rationale elements here. Agora, a gente tem aqui um pouco do raciocínio por trás desse método, e aqui embaixo vocês podem ver que as imagens mentais, que é o primeiro pilar, né, que nós temos, é uma representação mental. Então, o paciente, como uma criança, está experimentando uma nova representação mental, diferente, né, dessa experiência de apego. E o que parece é que, da pesquisa com a neurociência, quando as pessoas imaginam, quando nós imaginamos coisas que são relevantes para determinadas memórias, as mesmas estruturas do cérebro, as mesmas redes do cérebro são ativadas, assim como quando nós nos lembramos de alguma coisa normalmente. Então, se nós imaginarmos vividamente e a gente experimentar aquilo de uma maneira bem vívida, ter uma experiência vívida de um comportamento que promove o apego, eu acho que essa é uma das maneiras através das quais os benefícios desse método podem ser explicados. Na verdade, nós estamos retrabalhando, nós estamos trabalhando naquelas estruturas do cérebro, estruturas corticais, dando novas experiências positivas que sugerem que nunca é tarde demais para ter uma infância feliz. Então, a pergunta então se torna, na verdade, o que eu vou fazer no meu workshop, que vem depois desse momento aqui, 1 hora aqui depois dessa apresentação, eu vou dar aos participantes, como um grupo,
uma experiência guiada, uma versão modificada desse método terapêutico que nós podemos aplicar neste contexto, para dar a vocês um gostinho, uma experiência interna de como seria isso. Eu acho que no workshop também eu vou trabalhar individualmente com uma pessoa, um voluntário, um candidato, para mostrar mais diretamente como é que seria isso num contexto terapêutico, né? Que no processo de grupo não dá para fazer isso, né? Pode ser interativa, mas num processo individual da terapia é muito interativo. Então, o terapeuta está ligado momento a momento ao paciente e à sua experiência como criança. E isso modifica a orientação com base nessa atenção centrada momento a momento. Então, a pergunta, né, se torna, tá, como é que a gente traz isso para o mundo? Eu vou concluir com isso. Novamente, esse é um processo terapêutico, mas se nós pensarmos em 94% de insegurança na Rússia, 40% de insegurança nos Estados Unidos, e cada país tem a sua própria diferenciação disso, como é que a gente pode levar isso para um mundo maior, de modo que mais pessoas possam ser afetadas? Eu estou trabalhando com alguns colegas agora para tentar fazer isso, para pensar em uma maneira segura e eficaz de levar essa cura do apego e esse método para o mundo, né, através de participações em vídeo ou aplicativos no smartphone, enfim, tem muitas considerações aqui, mas acreditamos que se pudermos fazer até um pouquinho de diferença com base no que a gente sabe sobre o apego seguro e transformar a insegurança na segurança, no apego, isso vai ajudar adultos, indivíduos, seus filhos, e vai ajudar o mundo e a comunidade como um todo. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Isso foi só um gostinho desse material todo que eu tenho aqui, mas muito feliz de apresentar a vocês. Eu vou ver alguns de vocês mais tarde no nosso workshop, quando a gente puder entrar em mais detalhes. Obrigado, David, muito obrigado pelo seu trabalho fantástico.